Muito bem, eu quero dar para você aqui 4 sacadas para você melhorar o seu atendimento ao cliente. E a primeira sacada vai ser a acolhida. Olha que muitas pessoas não prestam atenção, é incrível. A acolhida é o ponto principal quando você vai dar um atendimento ao cliente. Você sabe por quê? Porque o cérebro humano ele demora em média 33 milissegundos para interpretar as emoções do outro e te preparar para isso, entende? Então o primeiro atendimento já começa aí. Antes de você dar o bom dia para o cliente, o boa tarde para o cliente ou boa noite para o cliente, você já deu o bom dia pelas tuas microexpressões faciais, entende? Tem que ficar muito atento a isso. O cliente vai rumo ao teu atendimento, já vai para ele com sentido de atendimento mesmo, entende? Emoções alegre, digamos assim, mais animado para dar atendimento ao cliente. Chegar com vontade de atender o cliente. Então, cuida das expressões. 33 milissegundos e assim diz a neurociência. A segunda dica que eu deixo para você: perguntas abertas. Faça perguntas abertas. Para desse negócio de você falar assim, eu posso ajudar? O cliente pode dizer sim ou pode dizer não. Faça perguntas abertas. Aquelas perguntas que fazem com que o cliente não consiga dizer sim e não consiga dizer não. Um exemplo. Se você trabalha na área de confecções, por exemplo, você não vai até o cliente perguntando para ele, posso ajudar? Eu posso ajudar? Ele vai dizer sim ou não. Você pode fazer a seguinte pergunta para ele: em que posso ajudar? Em que posso ajudar, entendeu? Então são perguntas que não tem sim e não tem não. Perguntas que tem sim e tem não são perguntas fechadas. Então perguntas abertas são aquelas que faz com que o cliente traga outras palavras além do sim, além do não. Na verdade faz com que o cliente traga outras situações para você. Então, em que posso ajudá-lo? Ele não tem como ele dizer sim ou dizer não. Então fique atento. Perguntas abertas para fazer com que o cliente traga para você aquilo que ele esteja precisando. É uma dica também para você. A terceira dica que eu deixo para você é a finalização. Se de um lado você faz a acolhida, se o início é a acolhida, no meio desse atendimento, entre a acolhida e até a finalização, tem que ter diálogo, respeitando sempre o cliente. Para de querer empurrando as coisas para o cliente, nenhum cliente gosta disso. Vai empurrando, 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 não. Faça perguntas abertas para compreender a necessidade do cliente e assim oferecer para ele aquilo que de fato ele veio buscar. Se você tiver, digamos ali, algo similar àquilo que ele veio buscar, você pode apresentar isso para ele, não empurrar para ele. Então, entre a acolhida e a finalização, tá as perguntas. E a finalização é o quê? É finalizar com maestria, finalizar com excelência. Tem muitas pessoas no atendimento ao cliente que, vou falar de loja de confecções, entra para dar um atendimento e o cliente é atendido e pega o cliente e leva até o caixa, né? Já vi lojas assim, leva o cliente até o caixa. Lá no caixa é como se finalizasse o atendimento desse atendente. Aí ele deixa lá o cliente com o operador de caixa e não vê mais o cliente, não faça isso. Conversa um pouquinho com o cliente para finalizar o seu atendimento, agradece ele pelas compras, fala para ele ter um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite. A partir daquele momento, quem vai atender, a partir desse momento, quem vai atender é o operador de caixa. Desejo um excelente dia para você, uma excelente noite para você, uma excelente tarde, um excelente final de semana. Mas utiliza um diálogo com o cliente que faça com que ele lembre de você na finalização da compra. E a quarta dica que eu deixo para você, essa poucas empresas fazem, e é uma estratégia que eu praticava na empresa que eu trabalhava, é a pesquisa de satisfação. Pesquisa de satisfação é muito importante. Você faz uma avaliação e isso potencializa o teu atendimento ao cliente. Por quê? Porque fortalece o relacionamento entre você que está fazendo a pesquisa, entende? E o cliente. Outra coisa, você passa a criar ações estratégicas de forma pontual, como por exemplo, se o cliente não se sentiu bem atendido pelo operador de caixa ou pelo atendente, ele vai te dizer que ele não se sentiu bem atendido. E o que você faz a partir daquele momento é criar ações pontuais, que é estar dando feedback ou criando, elaborando estratégias para melhorar o atendimento ao cliente. 3 perguntas principais você tem que ter dentro da tua pesquisa de satisfação. A primeira pergunta que você tem que ter lá é se o cliente encontrou aquilo que ele buscava na tua empresa, porque já é um feedback do cliente, entende? Se ele disser não, ele vai te dizer que produto que é. Dali você já arruma outra estratégia que é comprar esse produto, passar para o departamento de compra, enfim. Então a primeira pergunta é se o cliente ele encontrou aquilo que ele veio buscar.
Segunda pergunta é qual o nível de satisfação dele com o atendimento do funcionário que atendeu ele. Ele vai dizer para você. Se você está acompanhando de longe, né, como a pessoa que está fazendo ali a pesquisa de satisfação, você está acompanhando de longe, quem é o funcionário que atendeu aquele cliente, você já vai criar uma estratégia de dar um feedback pontual para esse cliente. E a terceira pergunta que você precisa fazer para o seu cliente é: no que podemos fazer para melhorar o nosso atendimento ao cliente no seu ponto de vista? Que é o quê? Pedir para o cliente uma sugestão de melhoria no atendimento ao cliente. Com certeza ele vai te dizer algo. De repente ele fala para você, no momento não precisa melhorar, que continue assim. Mas a maioria das vezes você vai receber aí um ponto de melhoria que o cliente vai estar passando para você. Uma situação que eu quero deixar para você aqui é que aquele cliente que reclama é o cliente que quer ver a melhoria do teu negócio. Então ele vai hoje, de repente na semana que vem ele vai de novo. Todo mês ele está contigo e se ele faz alguma reclamação, aceite essa reclamação, pega a sugestão de melhoria e vai lá e melhora. Porque aquele cliente que não reclama é o cliente que muitas vezes você nunca vai conseguir identificar. Sabe por quê? Porque é o cliente que geralmente não volta mais. Por isso que é importante você fazer pesquisa de satisfação para entender como que o cliente está enxergando o teu atendimento ao cliente, né, os produtos que você vende aí na loja que você trabalha. São 4 sacadas incríveis para você melhorar o seu atendimento ao cliente e definir aí diversas estratégias para você potencializar aí o teu relacionamento com o teu cliente. Lembrando que a concorrência está cada vez mais forte. O diferencial que vai existir de uma empresa para outra não vai ser produtos, porque pode ser que o mesmo produto que você vende aí, o teu concorrente vende. O que vai diferenciar é o teu relacionamento com o teu cliente. Fica ligado. Até mais!